Palmeiras 1, Santos 1 e parece que de fato o resultado parou de vir. Bom, antes de começar o vídeo, peço sempre a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, se discordarem, não gostarem, comentem pra gente discutir, né, criar um lugar aqui que a gente pode conversar sobre Palmeiras, discordando ou concordando, desde que com educação, né. Eu vi que tem novos membros no canal, acho que tem o Domingos, né, o Wagner já coloquei no grupo, mas manda um e-mail, o Domingos, que eu adiciono você lá no grupo, né, e se você quiser se tornar um torcedor de verdade, torne-se membro do canal, né, ajude no crescimento do canal, num lugar que a gente poder falar sobre Palmeiras, com um pouquinho de clubismo, mas com bastante razão, sempre analisando, independente das pessoas que estão lá, né. Vamos falar de mais um jogo extremamente ruim do Palmeiras, né? Rapidamente eu falo uma coisa, se tiver ruim o áudio aqui fora, né, eu volto a gravar lá dentro, deixem um comentário aí pra mim falando sobre como tá o áudio. Eu tô sem microfone aqui, mês que vem eu já volto e já estarei gravando de novo com o microfone, tudo certinho, mas me dê um toque como tá o áudio aqui, porque aqui é mais bonito, mas eu vi gente reclamando sobre a qualidade do áudio, então dependendo eu volto a gravar dentro do quarto, que vai ficar um pouco melhor o áudio. Bom, vamos falar do jogo, né? Palmeiras e Santos. Primeira coisa, né, a escalação, ela deu uma certa esperança, né? Quando chegou a escalação eu não vi o Arias, porque essa escalação por numeração é ridícula, é muito difícil de entender quem que é quem, onde cada um vai jogar, né? Mas mesmo assim eu falei no grupo, acho que mesmo sem o Arias, né, que achava que não estaria jogando, e com essa escalação um tanto quanto esquisita, acho que a gente tem condições de ganhar do Santos, porque o Santos é um dos times mais fracos do Brasil hoje, um time muito desorganizado, melhorou um pouco com o Jack, né, mas mesmo assim não é que tá aquela coisa, né, um time muito fraco, um time com pouca intensidade, é um time desorganizado, ruim de finalização, né. Basicamente, né, se a gente quer descrever o Santos, é um time que não conseguiu ganhar do Recoleta reserva na Sul-Americana, né? Esse é o retrato do Santos, que ontem saiu da zona de rebaixamento, né? O Palmeiras veio ao resgate mais uma vez de um rival seu num ano de dificuldade, né? Então, independente de escalação, pra mim, era um jogo que era possível ganhar do Santos. E aí quando eu vi o Arias na escalação, falei, bom, então faz mais sentido ainda, né? O Abel claramente colocou o Evangelista, né, algo que ninguém poderia, que ideia fantástica, né, ninguém poderia imaginar colocar o Evangelista, já que você não tem um 5, fortalecer o meio de campo com mais um 8, jogar com 3 jogadores interessantes para o meio de campo, que sabem fazer mais de uma função, então você reforça o meio de campo com 3 8s, né? Coloca o Maurício à frente também, um jogador que também é de meio de campo, o Flaco e o Arias para dar intensidade. Você fala, bom, né, quem poderia imaginar que, né, faria sentido colocar o Evangelista e avançar o Andrés? Ninguém nunca falou isso, né? É só o Abel mesmo para pensar uma coisa dessas, né? E então começou a fazer sentido o Kelvin ali no lugar do Giai. Ninguém aguenta mais o Kelvin, mas é o jogador que a gente tem, se vai rodar o elenco precisa colocar o que a gente tem, e o que a gente tem é o Kelvin, né, então infelizmente não tem como reclamar, uma vez que a gente vem pedindo aqui para utilização, para rodagem do elenco, né. Arthur na esquerda, né, não tem outro, também o Jeff tá voltando de lesão, Gomes e Murilo, Marlon, Evangelista e Andréas, Maurício, Arias e Flaco. Você fala, bom, faz sentido a escalação, né. Palmeiras vai povoar o meio de campo, vai tentar dominar o jogo por ali, vai jogar num 4-4-2 ou num 4-3-3, abrindo um pouco mais o Maurício, né? Ou então centralizando o Maurício, jogando com ele à frente de 3 volantes, o que seria ainda mais interessante, um 4-4-2 com Arias e Flaco, né? O Flaco mais como um falso 9, às vezes voltando para um 10, e o Arias explorando esse espaço na entrelinha. Você fala, bom, faz sentido, né? Você vê a escalação, você fala, pô, acho que vai ser um jogo minimamente interessante, né? O Abel começa a rodar o elenco, né? Descansa o Alan, descansa o Giai, né? Você fala, bom, tira o Sousa, que vinha de uma certa sequência, né? Coloca jogadores para povoar o meio de campo num jogo em casa, que você vai reter mais a bola, né? Não faria tanto sentido colocar o Sousa se você não vai ter tanto espaço, mas assim, você olha pra escalação e você fala, caralho, né? Acordou, parece, né? Acho que a água bateu na bunda, a pressão chegou forte no último jogo de Libertadores e parece que finalmente acordou, né? Assim como acordou em outros momentos, né? Quando coloca dupla de ataque depois de ser vaiado, quando coloca o Endrick depois de ser eliminado, é sempre assim, né? Mas fala, pô, parece que talvez esse ano tenha acordado um pouco mais cedo, vai rodar o elenco, vai colocar Pacheco no banco, né? A gente vai falar bastante sobre Pacheco e Paulinho.
E aí começa o jogo, e aí a gente percebe que na verdade que não, né? É que a gente vê um time... olha, eu juro que eu não esperava, acompanhando o Palmeiras, como vocês sabem, jogo a jogo aqui, vindo gravar o vídeo, analisando o jogo, eu não esperava, com todas as análises que eu fiz, chegar no jogo contra o Santos ontem e ver um time tão desorganizado. Eu esperava muita coisa, eu esperava uma escalação maluca, eu esperava falta de intensidade pela sequência de jogos, eu esperava uma série de coisas. O que eu não esperava era ver Flaco Lopes de ponta direita cruzando a bola pro Arias cabecear. O que eu não esperava era um meio de campo tão desorganizado ao ponto de, mesmo com 3 volantes mais o Maurício, você ser incapaz de igualar o jogo contra o Santos. O Palmeiras ontem parecia um time de escolinha, de criança. Onde a bola tava, você viu um aglomerado de gente correndo que nem um louco atrás da bola, sem organização nenhuma, sem conseguir fazer jogada alguma, sem conseguir se estruturalizar atrás, né? E aí o que é a consequência disso? A gente vê um Santos, que é um time, mais uma vez, que não conseguiu superar o Recoleta reserva, né? Jogando contra o Palmeiras como a gente jogou contra o Sporting Cristal, aproveitando todo o espaço entre linhas, atazanando o Palmeiras na bola aérea, encontrando espaço na entrada da área, fazendo o Palmeiras correr errado para trás na transição defensiva. Todos os problemas crônicos que eu venho apontando desde o começo do ano aqui no canal, desde o ano passado aqui no canal, mas não sai jogando também já há mais tempo, e venho falando disso desde 2023, todos os problemas crônicos do Palmeiras ficaram escancarados mais uma vez contra o Santos, contra o poderosíssimo Santos. Mais um gol na entrada da área, uma série de chances de bola aérea ofensiva do Santos contra o Palmeiras, transição totalmente deficiente. Cara, o primeiro tempo do Palmeiras me deu um pouco de vergonha, assim, sabe? Sabe aquele sentimento de... É até difícil de descrever, assim, mas quando você vê o seu time tomando um massacre, você fala, caralho, tá feio, tá assim, você começa a sentir pena dos jogadores que estão em campo. É rolinho do Roleiser, é tabelinha com o Gabigol fazendo pivô sem ninguém chegar nele, tocando. É o Santos trocando bola dentro da área do Palmeiras, virando jogada dentro da área do Palmeiras, fazendo pivô pro Gabigol chegar e chutar. Gente, o primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa que eu acho que eu não via uma coisa tão horrível com o Palmeiras. Acho que eu não lembro de ter visto um jogo tão ruim, talvez contra o Inter Miami, mas contra o Inter Miami foi uma ideia de jogo inicial muito ruim, né? Vai além da desorganização crônica que hoje, esse ano, a gente tem, né? Eu não me lembro de uma partida tão tosca de organização do Palmeiras na era Abel, para ser muito sincero. Porque, como eu falei, a escalação não foi ruim. A escolha dos jogadores fazia sentido. Só que quando você, né, não está improvisando o jogador, quando você não está fazendo pardalzice, você coloca os jogadores que fazem sentido dentro de campo, e mesmo assim a desorganização crônica, né, a falta de ideia tática do time fica escancarada, é porque a gente chegou num ponto em que tá, mais uma vez me repetindo, tá escancarado, né, a deficiência do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. O primeiro tempo de ontem é uma coisa indescritível, né? Não tem como você imaginar. Aí a gente para analisar e você vê que a princípio você teria 3 volantes, mas no fundo você tem o Marlon e o Evangelista jogando ao lado, um do outro, né? E você tem Andréas, Flaco e Maurício ocupando o mesmo espaço do campo. O Palmeiras, que teria que jogar num 4-4-2 ou no máximo num 4-3-3, abrindo um pouco o Maurício, joga mais uma vez num 4-2-4. Qual o sentido de você colocar 3 volantes se você vai pegar um meia, né, e um volante, e você vai colocar para jogar como atacante? O Andréas muitas vezes estava mais avançado do que o Flaco, jogando praticamente de falso 9, enquanto o Flaco abria no campo para o Maurício e o Andréas centralizar e o Arias infiltrar para fazer a cabeçada. Gente, que é isso? Tem coisa assim que passa de todos os limites do razoável. Você você ter ideias autorais, né? O Diniz, por exemplo, é um técnico que tem ideias autorais, você pode contratar ele ou não, mas se você contrata o Diniz, você assume que você vai ver saidinha, que você vai ver um jogo totalmente associativo, né? De acúmulo de jogadores ao redor da bola. Mas você conhece o técnico, ou você contrata ou não, ele tem ideias autorais, ele é fiel àquelas ideias, ele vai continuar desenvolvendo aquilo. Agora,
Uma coisa é ter ideias autorais, outra coisa é você jogar pro alto toda a teoria tática, todo o básico da compreensão sobre futebol moderno e você colocar cada jogador aleatoriamente em posições no campo. O Flaco ontem foi mais lateralizado do que muitas vezes do que o ponta às vezes né? Avançado e lateralizado do que um ponta. Gente, Flaco cruzando bola pro Arias é uma coisa que eu juro que eu não imaginava que eu ia ver. No primeiro tempo ainda a gente tem o Gomes jogando praticamente de atacante contra o poderosíssimo Santos em casa, pelo amor de Deus, né? É uma coisa assim realmente depressiva. Aí a gente vai pro segundo tempo, você fala, bom, acho que pior que isso não vai estar. Palmeiras não teve... Aliás, uma coisa importante, né? Um dos aspectos mais relevantes do Palmeiras até ontem, né? Até 2, 3 semanas atrás, o principal aspecto de melhora do Palmeiras foi a organização na pressão alta. Eu vinha falando isso daqui. O Palmeiras ofensivamente não tinha evoluído praticamente nada, mas a pressão alta tinha evoluído. O Palmeiras tinha se organizado na pressão alta, tinha conseguido encaixar ali a pressão, tomando bola, fazendo boas jogadas após, né, o ganho da posse. Simplesmente não tem mais. Não teve pressão alta na Libertadores, não teve pressão alta ontem contra o Santos mais uma vez. O Palmeiras não conseguiu se impor em casa contra o Santos. Volta pro segundo tempo, a gente pensa, bom, acho que tá muito claro, né, os problemas do Palmeiras, acho que qualquer um é capaz de enxergar isso, né, coisas que a gente mais uma vez vem falando aqui há muito tempo e não sou eu, é um monte de gente, tá, quase todos os analistas da mídia alternativa vêm falando, né, o quanto não precisava povoar esse meio de campo, já que você não vai jogar com 5, jogar com Evangelista, Andréas e Marlon, algo que deu muito certo no ano passado com Evangelista e Andréas, por exemplo, né? Quanta gente não vinha falando isso, eu não entendo nada de futebol. Então quem entende, né? O Abel que coloca o Flaco de ponta, difícil, né? Aí a gente volta pro segundo tempo e fala, bom, tá muito claro qual que é o problema do time, acho que vai organizar e vai ter mais intensidade, porque dá pra trocar um aqui e outro ali, tem Sousa no banco, tem ela no banco, né? Então acho que vai fazer sentido, vai dar pra mudar. E o Palmeiras volta pro segundo tempo e o Santos simplesmente domina os primeiros 10, 15 minutos como se o Santos fosse, cara, um time europeu jogando contra o Palmeiras. É uma coisa inacreditável. Eu tenho acompanhado o Santos, né? O João faz os vídeos no canal dele aqui no Sai Jogando, o João Frederico, que eu vou deixar também linkado aqui no canal, se vocês quiserem ver a análise do ponto de vista do santista, né? Agora, cara, o Santos não tem capacidade de se impor contra os times da Sul-Americana. E o Santos fez 15 minutos contra o Palmeiras que não tinha feito nesse ano ainda. E aí a gente... É um acaso que contra o Palmeiras o Santos conseguiu jogar, né? Teve outro dia um comentário aqui, mas você tem que levar em consideração que o Cerro Porteño se preparou para jogar contra o Palmeiras. Você quer o quê? Você quer jogar só contra times que não sabem o que é o Palmeiras, que não se preparam? É claro que se preparou. Quem não se prepara para enfrentar os adversários é o Palmeiras. Não é o adversário que se prepara para enfrentar o Palmeiras. Você já parou para pensar que todo adversário do Palmeiras joga o fino da bola contra o Palmeiras? Por que será? Será que é porque ele, de fato, todo mundo para um ano antes para analisar o jogo contra o Palmeiras, para estudar toda a complexidade tática do Abel? Ou será que simplesmente o Palmeiras não consegue ser um time competitivo nem contra os times mais fracos mais, né? Será que é todo mundo se preparando contra o Palmeiras? Ou será que é falta de preparação do próprio Palmeiras para enfrentar qualquer adversário? Né? Porque é muito fácil a gente querer vir aqui e ficar passando pano, achar que tudo é culpa do outro, né? Mas no fundo são 6 anos de trabalho sem evolução tática nenhuma. E o Santos ontem parecia um time que não é, e que vai continuar não sendo. Não é porque ontem fez 15 minutos bons no segundo tempo e um primeiro tempo muito bom contra o Palmeiras que vai mudar. O Santos vai continuar lutando para não cair. Esse é o fato do Santos. E não foi porque ele se preparou contra o Palmeiras. Porque também não precisa de muito para se preparar contra o Palmeiras. Eu venho falando isso aqui desde o começo do ano. A hora que tiver um pouquinho de tempo e começar a pegar técnico um pouquinho razoável, né, e o cara vai ler os problemas crônicos do Palmeiras que já vem há anos, o Palmeiras vai ter muita dificuldade de ganhar. E o resultado tá deixando de vir. São 2 empates. Na Libertadores já não somos mais o primeiro, né? No Brasileirão corremos o risco. O Flamengo pega o Vasco hoje. E como eu falei desde o começo do ano, a nossa esperança é o fracasso do adversário, porque o sucesso do Palmeiras hoje depende do fracasso do Flamengo. Será que o Flamengo vai conseguir ganhar do Vasco? A tendência é que sim, né? Mas a nossa esperança é que não, porque é isso que sobrou pra gente. Sobrou pra gente esperar que o Flamengo fracasse assim como o Palmeiras, né? E é mais
provável disso acontecer pelo começo de trabalho do Flamengo, mas é muito mais improvável quando a gente para olhar o nível técnico do Leonardo Jardim, né? E aí, só para finalizar, né, esse geral, a gente vai olhar um pouquinho o campinho. Mais uma vez, não tem grandes... Assim, teria coisas para ficar explorando taticamente aqui para mostrar, mas é redundante, né? É a ocupação errada de espaço, é um meio campo que você coloca 4 jogadores, mas você coloca Evangelista e Marlon um ao lado do outro, e você coloca Andréas e Maurício. Andréas ao lado do Flaco, abre o Maurício e o Alan e você faz um 4-2-4 com jogadores que não têm característica. Você mata o Andréas Pereira quando você coloca ele para receber a bola de costas. O Andréas é um 8/10, um terceiro homem de meio de campo, como eu gosto de falar, um cara que joga muito bem com essa bola dominada de frente para finalizar, para dar um último passe, para dar uma pré-assistência. É um jogador incrível nisso. E você coloca ele para jogar entre os zagueiros de costas para zaga. Gente, pelo amor de Deus, nem o Flaco joga assim. Não é jogador para isso. O Flaco é um jogador que também joga de frente. E aí você coloca Andréas e Flaco para jogar de costas para o zagueiro. E aí você abre o Maurício, que é um jogador de meio, você abre o Arias, que de fato é um jogador que joga muito bem pela aberto, e você perde totalmente a estrutura do time. Você coloca os jogadores certos, mas não adianta você escolher 11 jogadores certos e colocar 11 jogadores para jogar errado. Não adianta, né? Se você dá a instrução do Evangelista, que é terceiro, jogar quase como um 5 ao lado do Marlon, né? E você coloca o Andréas, que é um terceiro também, para jogar como um segundo atacante, a coisa não vai andar, não tem como andar. E aí a gente tem, né, o final do segundo tempo, né, que é um final do segundo tempo muito bom do Palmeiras, muito bom, tá? E não passa por Abel Ferreira, tá? Os abelizados podem ter sentido o dedo do Abel no final do segundo tempo, né? A gente pode imaginar que vai ter gente falando aqui que o Abel mudou esse segundo tempo do Palmeiras, mas não, né? Não foi Abel Ferreira. O que mudou o segundo tempo do Palmeiras, né? O Abel, primeiro, ele coloca Alan de lateral direito e Emiliano Martínez de zagueiro. E eu não vou criticar essas mudanças, tá? Por quê? Porque eu acho que, no mínimo, eu tenho que ser coerente aqui, né? Como todo mundo, a gente tem que ser coerente. A gente vinha criticando principalmente a covardia do técnico. Abel Ferreira vinha sendo covarde, tá? A gente vai conversar se hoje ontem ele não foi covarde, talvez canalha, mas covarde ele não foi. Ele tirou um lateral fraco, que é o Kelvin, colocou o Alan, que já jogou de ala, né, no ano passado, e fez muito bem a função. Não vou criticar, precisava dos 3 pontos, tinha que ir atrás, tinha que fazer um jogo ofensivo, e foi o que ele fez. Isso não é uma crítica ao Abel Ferreira, não estou sendo irônico. De fato, Abel Ferreira estava certo, e aqui eu estou falando da Abel Ferreira, não era ele na beira do campo, mas a gente sabe quem manda. E ele não foi covarde, isso não posso dizer. Colocou o Alan para fazer a lateral direita, tirou o Gomes, tá? E colocou o Emiliano Martínez de zagueiro. E vocês lembram, né? Vocês não me deixam mentir. Desde o começo do ano, eu que não entendo nada de futebol, falei que o Emiliano Martínez, que é um 5 muito fraco, poderia, quiçá, ser um zagueiro razoável. E jogou muito bem de zagueiro ontem, tá? Jogou muito bem lá contra o Chelsea, no Mundial, como terceiro zagueiro. Para mim é muito claro que a gente pode... a gente vai continuar não tendo um 5 com o Emiliano Martínez, mas a gente pode ganhar um zagueiro razoável. Ele é um cara que pode aprender a jogar ali posicionalmente, num jogo em casa, que você tem o jogo controlado, ele pode ser um zagueiro, pode rodar naquela posição, e foi muito bem ontem. Então, covarde o Abel não foi. Tirou o Gomes, colocou o Emiliano Martínez para melhorar a saída de jogo, tirou o Kelvin, colocou o Alan para dar intensidade no lateral direita. Faz sentido. O time não melhorou assim. O time melhorou de fato, né? É claro que essas mudanças, elas encaixam, elas são arriscadas, poderia ter perdido o 1 ponto que a gente tinha. De todo modo, né? Covarde ele não foi. Agora, o que realmente vai mudar o jogo do Palmeiras é a entrada de 2 jogadores de outro nível, né? Paulinho e Pacheco. Primeiro, Paulinho, né? O Paulinho, saudável, ele é o melhor jogador jogando na América do Sul. O que deixa indignado é o Palmeiras não ter entrado em leilão para tentar trazer o Paulinho lá do Bayer Leverkusen, quando o Atlético foi lá e pagou 500 mil euros pelo Paulinho, né? O Galo pegou um empréstimo, né, e pagou um salário do Abel Ferreira pelo Paulinho. Palmeiras, depois de tantos anos com o Paulinho machucado, pagou 18 milhões de euros, mais o Patrick, mais o Gabriel Menino. Isso é falta de planejamento, tá? Chama falta de planejamento de uma gestão com J péssima, ao meu ver, de Leila Pereira e Barros, né?
Contudo, Paulinho hoje aqui está, e saudável, ele é o melhor da América Latina, da América do Sul, é aliás, é o melhor, não é um dos melhores, é o melhor da América do Sul, das Américas, ao meu ver, tá? O Paulinho é um jogador de outro nível, e ontem, sem intensidade, sem ritmo de jogo, isso fica muito claro, porque um jogador de outro nível como o Paulinho, ele não precisa de tudo isso para fazer diferença. Ele é um jogador que tem QI de futebol muito elevado. Ele sabe exatamente onde estar no campo em cada situação. Antes de receber a bola, ele já sabe o que vai fazer com ela, ele sabe onde vai tocar, ele sabe se ele vai dominar e driblar, ele sabe tudo o que ele vai fazer. A finalização que ele tem dentro da área é uma prova disso. Antes da bola chegar, ele já sabia que ia virar, ia chutar, ia finalizar pro gol e quase fez o gol. Se ele tivesse um pouquinho ali se não fosse o primeiro jogo depois de um ano fora, ele teria feito aquele gol, né? Com mais de 300 dias sem jogar, ele quase faz aquele gol, porque ele é um cara de outro nível. Toda bola que ele dominava era uma bola que o Palmeiras chegava perto do gol do Santos, tinha possibilidade de criar uma jogada clara. Esse é o nível do Paulinho. E o Pacheco, olha, eu posso estar sendo muito parcial aqui, porque eu sou fã desse garoto, mas pra mim, ele é o melhor jogador desde o Endrick. Eu acho que ele é capaz de ser mais diferente, posição por posição, não mal comparando, né? A gente tem que pensar dentro do seu cada contexto, mas pra mim o Pacheco é mais jogador do que qualquer outro que o Palmeiras revelou. Pode dar errado, é óbvio, porque base para profissional é sempre assim, mas o nível técnico desse moleque, a capacidade de inteligência tática, o QI de futebol, a noção de posicionamento, né? Eu falava muito isso do John John. O John John era um jogador muito inteligente, não por acaso ele deu tão certo quando pôde jogar na sua posição. O John John nunca foi muito técnico, mas ele sabia onde estar no campo, sabia onde se posicionar, sabia para quem tocar, qual jogada fazer antes de chegar. Ele era muito inteligente, mais do que Luiz Guilherme, mais do que Estevão na época, né? Agora não tinha técnica para isso. O Pacheco, ele é mais do que o John John na capacidade intelectual de entender o jogo, e tecnicamente, cara, o Pacheco é top, é um jogador de altíssimo nível tecnicamente. Ele tem 18 anos. Ele ganha no corpo contra o Rony, que é um touro. Ele finaliza como um jogador, como um Hulk da vida, de fora da área, quase faz um golaço. Esse é o nível do Pacheco. Esse é o nível do jogador que o Abel Ferreira nos privou de ter em tantos meses, sem que nós tenhamos nenhum 5. Né? Ou talvez tenhamos contratado, né? Porque o Abel Ferreira falou que se contratasse o Pacheco não teria lugar. E aí vai vir um monte de gente aqui falar de empresário, com todo respeito. O Pacheco tem contrato profissional, tá? E se o problema é empresário, me explique então por que o Larsson também não joga. Porque o Larsson é um jogador de altíssimo nível e poderia estar rodando o elenco junto com o Andréas e com o Evangelista. Larsson não tem problema com o empresário. E outra, onde está esse problema com o empresário? Porque se fala disso, mas eu não vi ninguém em nenhum momento provar isso, né? Pacheco tem contrato profissional. Pacheco tem que jogar. Se tem problema com o empresário, não estaria jogando no Sub-20, porque o Sub-20 do Palmeiras é tão vitrine quanto o profissional. Se ele tem problema com o empresário, ele estaria não relacionado. Não é que ele estaria jogando Sub-20. Né? Então entendam, Pacheco não jogou por falta de vontade do técnico, por covardia na utilização da base. E por que eu falei que talvez canalha teria sido o Abel ontem? Porque quando a água bate na bunda, quando a pressão chega, a canalice volta, né? Como sempre. E aí ele faz o quê? Coloca o jogador que todo mundo pedia e insistia e falava, e ele no alto, né, no ápice da sua perfídia, falava que não, né, que não ia colocar, que ele sabia o que ia fazer, que isso e aquilo. E ontem o Pacheco entra e muda completamente o jogo junto do Paulinho. É um jogador de altíssimo nível e, ao meu ver, se o Abel Ferreira não fosse um canalha covarde, Pacheco seria titular desse time do Palmeiras, empurrando o Marlon para 8, empurrando o Andréas para 10 e tendo o melhor meio de campo da América Latina. Bom, o vídeo tá longo pra cacete, né? Eu quero mostrar rapidamente o campinho pra vocês, pra gente finalizar. Bom, esse aqui é o campinho do Palmeiras. Tem pouco a dizer, né? É o retrato daquilo que eu vinha falando. A gente pode olhar um pouquinho pro do Santos, né? O Santos do Jack aqui, ó, um 4, certo? Os dois laterais jogando de lateral, né? O zagueiro jogando de zagueiro. Um 5-5, né? O Schmidt, que é um bom jogador, inclusive.
E aí você tem aqui, ó como complementam, tá? Olha como os jogadores do Santos se complementam nesse meio de campo, porque quando a gente olha para a posição média, isso engana, a gente tem que ver o campinho de cada um, né? Então, o Oliva aqui, ele complementa o Bom Tempo, que é um pouco mais para a direita, que complementa o Rollheiser, sei lá como fala o nome desse arrombado, mais para a esquerda, né? Mais avançado, fazendo quase um segundo, às vezes um meia, melhor jogador em campo talvez do Santos ontem. E o Gabigol fazendo a função que o Flaco faz, né? O Gabigol é um jogador muito parecido com o Flaco em termos de posicionamento. O Flaco pra mim é muito melhor do que o Gabigol, mas o Gabigol é um jogador muito parecido com ele em posicionamento. E aí você tem aqui na esquerda o Barreal fazendo a função que o Arias faz, né? Mas olha como o campinho do Santos se complementa. Você é um jogador pela esquerda dando profundidade, pela direita você tem mais associação, o Rollheiser fazendo esse 10/segundo, o 9 ou falso 9 Gabigol, um 8 aqui com o Oliva, né? Os dois aqui fazendo essa função de 8, né? Ou terceiro, Christian, Oliva e o Bom Tempo, e cada um na sua posição. Aí a gente vai pro time do Palmeiras. Começa que o nosso ponta pela direita é o Kelvin, né? E aí você fala, bom, mas faz sentido, você coloca o Kelvin porque ele é um cara que vai cruzar e o Palmeiras vai ter espaço. Só que aí o que você faz? Você tira o Flaco Lopes da área, né? Aí você coloca quem para cabecear essa bola na área? O John Arias. Olha o campinho do John Arias, onde o John Arias está aparecendo o tempo inteiro para cabecear a bola que Flaco e Kelvin estão cruzando na área. E o Flaco que aparece aqui, muitas vezes para finalizar, ele é um jogador que sai da área para cruzar a bola pro Arias. O Abel Ferreira é um gênio, convenhamos, vai. Não é fácil pensar numa coisa assim. Aí você tem o Andréas mais avançado do que o Flaco Lopes. O Flaco vai ter, né, esse posicionamento quase tão avançado quanto o Andréas por causa disso daqui. Mas de forma geral, no jogo acontecendo, o Andréas está mais avançado do que o Flaco. Mais centralizado muitas vezes do que o Flaco. Quase como um falso 9 às vezes. E aí você tem o Maurício fazendo praticamente a mesma função do Andréas, um pouquinho mais anterior. Então você tem 2 jogadores ocupando a mesma faixa do campo, aliás, 3 jogadores ocupando a mesma faixa do campo, né? Isso aqui indica também uma certa rotação, que idealmente funcionaria muito bem. Só que isso indica principalmente, né, na verdade, 3, 2, 5 do Palmeiras. Né? Arias de um lado, Kelvin como ponta do outro lado, praticamente. Isso aqui é o mapa do Alan, tá? Na maioria dos jogos. E 3 jogadores ali no meio, variando posição. Idealmente poderia dar certo, tá? Não 3, 2, 5, isso aqui é uma piada. Esses 3 jogadores variando no meio de campo. Agora, não tem como dar certo quando você lateraliza o Flaco pra direita com a perna trocada, o Andréas jogando de costas pros zagueiros e o Maurício sendo o Maurício, né? Praticamente sem função em campo. E aí quando a gente entra no segundo tempo, a gente tem o Alan, né, fazendo inclusive uma boa função defensiva. O Alan acho que provando que ele é capaz de ser um ala num time com 3 zagueiros, né, que eu gostaria de ver com o Alexander Barbosa. O Emiliano Martinez fazendo quase um volante, mas ele era de fato um zagueiro, né, mas ele carregava mais essa bola para começar o jogo lá na frente, com o time do Santos bastante atrasado, se defendendo mal. Diga-se de passagem, o Santos se defende muito mal. O Palmeiras não conseguiu virar o jogo contra um Santos muito mal, né, e aquele gol, realmente a bola bate no Arias, não tem na mão do Arias, não tem reclamação de arbitragem ontem. Aí a gente tem o Sousa lá para fazer o que ele sempre faz e o Paulinho fazendo a função aqui, que aí sim, né, faz muito sentido, faz sentido também, mas dá muito certo, que é esse cara livre, né, à frente dos meias e atrás do jogador mais avançado para rodar e ter liberdade para fazer essa bola. O que o Abel tentou com Flaco, Andréas e Maurício, o Paulinho fez sozinho e fez com o máximo de eficiência, sem se cansar, sem correr, com pouquíssima intensidade, com apenas inteligência, porque esse é o nível do jogador que é o Paulinho. E o outro é esse garoto aqui, que é, ao meu ver, um fenômeno, né? Se o Estevão é craque, se o Luiz Guilherme tem potencial para ser craque, Endrick e Pacheco são fenômenos. Vão virar? Não sei, mas são fenômenos. Esse moleque é um absurdo de jogador. E quem conhece de futebol sabe que 2, 3 toques na bola você já vê quando o moleque é diferente. E o Pacheco é diferente, e ele precisa ter minutos. E ele precisa ser preparado para ser o titular desse time, se não esse ano que vem. Porque a gente não vai contratar um 5 do nível do Pacheco, porque de todo modo o Danilo não vem, né? Então, gente, esse moleque precisa ser trabalhado
assim, com maior cuidado para ser o titular no ano que vem e ser vendido, porque infelizmente é o destino de todo grande jogador que chega aqui no Brasil. Contudo, ele precisa jogar pelo menos uma temporada, né? E eu acho que se o Palmeiras não conseguiu mais ganhar Libertadores depois da saída do Danilo, o Pacheco é a peça que falta para que a gente volte a ter estabilidade no meio de campo para disputar em alto nível uma Libertadores. Bom, gente, por hoje é isso. Eu vejo vocês no meio de semana para falar mais um pouquinho, tentar falar mais de tática, porque tá difícil, né? Mas é isso, desculpem pelo vídeo enorme de hoje, mas tinha muita coisa para falar. Um abraço a todos e até o próximo jogo.